Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão e lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora passo a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, faço parte da equipe de gestão dos fundos de papel aqui da XP Asset. Enorme prazer falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores sobre como foi o Maxi Renda nesse bastante complexo primeiro TRI de 21, e a gente vai falar um pouco da nossa cabeça, perspectivas daqui para frente, tá? Iniciar com um breve resumo aqui sobre o primeiro TRI de 21. Bianca, por favor, na página 3, tá? O trimestre, embora tenha começado bastante construtivo, curvas de juros fechando bastante, spread, ao longo dele foi se tornando bastante complexo, por segunda onda de pandemia aqui no Brasil, então que muitas restrições voltaram, muito imbróglio político, começou bem lá a relação do Planalto com Câmara, mas foi se tornando um pouco mais complexo, tá? E as curvas abriram bastante, tanto ali que em março a gente viu o fechamento da muita atividade, o Copom a gente vai falar bastante, depois de 6 anos voltou a subir os juros na esteira aí da forte pressão da inflação, tá? Não só do GPM, mas o IPCA ali a gente viu começou a apertar bastante desde novembro, tá? E mais, sim, vamos dizer que abril, maio, já um pouco após o TRI, já voltou a ser mais construtivo, igual a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Na tônica ali do andamento da vacinação, os fortes estímulos que a gente está vendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tá? A gente vê bastante as bolsas em altas, também a expectativa de inflação, commodities em níveis nunca antes vistos. Então, apesar da volatilidade, a gente acaba esse TRI, inicia esse segundo aqui bastante construtivo novamente, tá? E no segmento imobiliário, principalmente no segmento residencial, o segmento continua muito aquecido, muita dúvida surgiu aí com essa nova subida de juros, como ia ser, se ia de alguma forma atrapalhar, mas a gente acha que nesse patamar, até no patamar esperado pelo mercado ali, até uns 5,5, 6, ainda é bastante tranquilo, tá? A gente vê que as taxas dos financiamentos imobiliários não acompanharam toda a queda da Selic, então, mesmo com essa subida, tem subido bastante pouco e de algum lado tem sido até positivo para ajudar até na inflação aí dos insumos e tal, que alcançou níveis muito altos. E a gente está bastante construtiva. Acho que até os próprios números das incorporadoras têm começado a sair do primeiro TRI. A exemplo do balanço excepcional que a gente viu ontem de direcional, corrobora com a nossa visão que o setor segue muito, muito aquecido e ainda ganhando tração, tá? Ainda na tônica que a gente viu de troca por moradias maiores, fora às vezes das grandes capitais, dos grandes centros, né, na tônica de home office e tal, novas modalidades de tabelas que a gente viu, inflação, a poupança, enfim, que diminui a PMT e dá um maior acesso ao maior público para a moradia, e os juros baixos, mesmo, reforçando novamente a potência da política monetária nesse nosso setor, né? E também acho que ainda no setor imobiliário, o setor logístico segue muito, muito forte, grande necessidade de investimentos. Acho que o Brasil ainda é bem aquém de muitos países mais desenvolvidos em termos de galpão, de infraestrutura logística, segmento last mile, que a gente tem algumas operações aqui no nosso pipeline. Então, a gente segue ainda bastante animado com o nosso setor. Acho que em um ano, o Brasil, o mundo sofreu grandes mudanças, mas o imobiliário, sim, saiu de alguma forma bastante beneficiado nesse imbróglio todo, tá? Aqui um pouco mais específico do Maxi Renda, foi um semestre
que a gente seguiu com a alocação de aproximadamente 160 milhões de reais de novos CRIs, sempre ainda na linha que a gente já vinha seguindo de bons nomes de crédito, exemplo de Clarion. Clarion, para quem não conhece, é uma das maiores químicas do mundo, listada na Bolsa da Suíça, tá? GPA, BRF, Tecnisa, enfim, bons níveis de crédito, e isso aproveitando também dessa abertura de juros para fazer taxas mais interessantes, embora com crédito bastante de muita qualidade, tá? Em FIIs, a gente teve um desinvestimento líquido, né? Então, vendemos mais do que alocamos. O André, que capitaneia o time, vai falar um pouco mais à frente, mais que a gente dá de guidance mesmo, que o portfólio seja 80% CRIs, 20% permutas. Então, nessa linha, a gente desinvestiu, tá? Ali no líquido, 22 milhões. É basicamente concentrado em KNCR, PCI, e alocando, fizemos uma alocação, outra já foi subsequente em abril, mas é um FII com uma cara de CRI mesmo, tá? São contratos atípicos, risco pão de açúcar, e um cap bastante interessante por volta de IPCA mais 8, tá? Enquanto a gente vê os CRIs operando mais na linha de IPCA mais 5. Então a gente acha que é uma boa arbitragem, olhando o bom risco de crédito ali do pão de açúcar, tá? E para finalizar, a gente vai falar um pouco mais da base dos cotistas e tal, e reforçando de novo essa tese, né, de bons riscos de crédito. O André também vai frisar bem, embora assim os investidores vejam às vezes as taxas um pouco mais contidas, a gente tem provado que a gente sempre tem falado de mesmo a gente consegue bons riscos de crédito, operar isso bastante bem no secundário, porque de fato esses papéis acabam tendo mais liquidez, né? Então, ele abrange um público muito maior, sem ser fundo de CRI, então, público varejo, fundos family office, fundos de renda fixa e tal, a gente tem acesso a esses papéis de bons nomes e a gente consegue operar bastante fechamento de curva. Então, consegue oferir ganhos bem maiores aí do que as curvas dos papéis, tá? Então, avançando aqui um pouquinho na página 4, a gente vai falar um pouquinho mais do desempenho do fundo. Então, a gente entregou ali o resultado de 8 centavos por cota nos 3 meses, tá? Dá esses 24 por cota. A gente já falou um pouquinho aqui das operações de CRI e FII. A gente alocamos em 3 novas permutas, tá? No total ali de 27 milhões. Projetos todos já seguindo a linha do que já investimos no fundo, de muita qualidade aqui na cidade de São Paulo, tá? Que a gente até consegue ter um acompanhamento não só de crédito, mas da equipe de engenharia em loco acompanhando, e com rentabilidades bastante interessantes aqui, acima de inflação mais 11, tá? Embora assim com muitos mitigantes que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? E essa rentabilidade representou ali 474 do DI, considerando ali a isenção de impostos, e frisando essa rentabilidade mesmo com a qualidade de crédito, o risco de crédito médio bastante controlado, baixo ali do portfólio, tá? Avançando aqui na página 6, por favor, Bianca. Deixa eu falar um pouquinho mais do que a gente passou no cenário macro. Como a gente já falou, começamos bastante construtivos, mas a segunda onda assim, atingiu bastante em cheio aqui o nosso país, tá? Então, os números avançaram bastante em relação à internação, ocupação de UTI, óbitos, e inevitavelmente aumentaram as restrições, né? Mas o que a gente viu é que o PIB, assim, surpreendentemente, tem sido bastante resiliente. É até uma dúvida que a gente tinha aqui na gestão, a equipe econômica, de como o PIB, a economia reagir nesse sentido, com o fim do auxílio emergencial que a gente viu ano passado, mas positivamente tem sido bastante resiliente, tá? A gente viu a nova rodada que está se iniciando de auxílio emergencial,
mesmo assim a economia conseguiu segurar bastante bem, né? Tanto que as FEAS tem até uma projeção de PIB um pouco mais otimista do que a média do mercado até então, e nos últimos dias, inclusive, a gente tem visto o mercado convergindo mais para os nossos números aqui, mais por volta do 4%, tá? Então, vamos dizer assim, que no frigir dos ovos, assim, dado as dificuldades que tivemos e tal, de fechamento, tal, restrições, a gente tem visto a economia seguir relativamente bem, tá? Uma próxima também que a gente fala bastante aqui, que a gente tem visto até no exterior, algumas economias estão mais avançadas, é a vacinação. De novo, a XPAST também até lançou um paper bastante falado no mercado, que a gente tem uma estimativa bastante otimista também em relação à vacinação. Por volta de setembro, a população adulta que querer ser vacinada, que quiser, já estará. Então, esse vai ser um próximo bastante interessante aqui. A gente ouve bastante de trade de reabertura, enfim, a volta às atividades, igual a gente tem visto em alguns países já lá fora, outros países, por exemplo, Estados Unidos já planejando para o meio do ano. Então, também estamos construtivos nesse sentido. E acho que, assim, acho que o grande fato macro aqui no Brasil foi, de fato, após mais de 6 anos, o Copom subiu novamente os juros, né? Então saiu ali do 14,25, bateu a mínima histórica dos 2%. Então até surpreendeu um pouco o mercado, esperava um pouco um passo inicial de 50 bips, foi 75. Já naquela reunião indicou que ia ser 75, que a gente viu agora essa semana aqui, semana passada, já indicando um novo aumento. Na esteira mesmo de controle da inflação, que o que a gente até citou bastante no último call, né? Quem teve oportunidade, que o IPCA, de alguma forma, ele carrega um pouco da memória do GPM, né? Então, o GPM começou a apertar muito, julho, agosto, a partir daí do ano passado, e a gente viu um maior impacto no IPCA ali a partir de novembro, dezembro foi uma inflação bastante pressionada, acima de 1,30, tá? Então, até o Bacen fala, né, que eles quis fazer mais rápido para poder fazer menos, né, mais à frente. Então, e a gente tem um call ali, algo próximo de 5,5 ali no término desse ciclo atual de juros, tá? E até frisar um pouco isso, né, que os FIIs de CRI são bastante defensivos nesse cenário, né? Como aqui nos papéis, no final das contas, é um fundo de renda fixa, de recebíveis, a gente pode estar tanto pré-fixado quanto pós-fixado. Então, e além dos ativos terem mais liquidez, né? Muito mais fácil a gente comprar, vender um CRI do que um galpão, um shopping, enfim, um ativo de tijolo. Então, a gente consegue se defender mais nesse ambiente de subida e volatilidade de juros, tá? Então, até por isso que a gente estava um pouco defensivo, então, até em ativos pré-fixados, inflação e tal, que a curva a gente chama aqui Priced Perfection, né? Então indicava pouca subida de juros, a gente esperava um pouco mais, dado o cenário de inflação, e é o cenário que acabou se confirmando mesmo, né? Então, até seguindo um pouco aqui na página 7, por favor. A página 7 até corrobora um pouquinho que a gente falou da resiliência do PIB, né? A despeito de segunda onda, de fechamento da atividade, término do auxílio emergencial do ano passado, que foi bastante representativo, mas mesmo assim, apesar da queda da produção industrial, foi um pouco aquém do que o mercado esperava, as confianças têm se recuperado, e assim, de novo, reforçando essa resiliência econômica que a gente tem visto, tá? Passando um pouco aqui para a página 8, por favor, que a gente já falou bastante, né? A gente escreveu ali que assim, o GPM foi bastante descolado e, de alguma forma, o GPM ainda é o preço do atacado, né? Tem o desafio de repassar para o varejo, né? Então, acho que a gente, de novo, seguir a tônica de PCA ia sofrer mais, dado o GPM, que era como se fosse um fator precedente. Tem a dificuldade de repasse, pelo ainda o alto desemprego e tal, mas isso aqui casa até com esse movimento de juros, tá? O PCA foi bastante pressionado, igual a gente falou no último TRI de 2020, aqui no primeiro TRI de 21
em 2 meses foi mais de 0,80%, 0,90%, então bastante alto em relação ao que a meta, né? Inclusive a inflação 12 meses está acima de 6%, e tem pego muito, né? Tanto subida do dólar, que se arrefeceu agora nessa última semana, as commodities estão em nível nunca visto antes, a gente viu todas batendo recorde, minério, cobre, enfim, os grãos, tá? As deficiências na cadeia, né? Por exemplo, aqui no nosso meio de imobiliário, acesso a insumos, por exemplo, de aços longos, enfim, que não só a inflação, mas de fato o acesso aos produtos ali que deu uma desestruturada na cadeia, tá? Mas a gente acha que até essa política monetária vai ajudar nesse controle da inflação, tá? E na volta, vamos dizer assim, mais organizada da economia, das cadeias de insumos, de produção e tal, que a gente tem visto, o exemplo que eu citei do aço já está se normalizando, tá? Para frente, assim, a gente vê, continua muito construtivo, até em abril aqui, né? Posteriormente aí a esse TRI, a gente viu que o imbróglio do orçamento, apesar dos pesares, foi relativamente positivo, que tinha alguns temores de que muitas despesas ficassem fora do teto dos gastos, o que ia pressionar muito as condições financeiras, juros longos, dólar, mas dado o temor que a gente estava no início de abril, se o desfecho foi relativamente positivo, tá? Eu acho que a vacinação anda conforme o nosso cronograma, que a gente tem base aqui na ACIT, de novo, que a gente acha que mais para setembro a população já vai ter, adulta já vai estar praticamente toda vacinada, quem assim o quiser, tá? Mesmo com essas notícias de um cancelamento aqui, acolá, tem andado bem aqui com os nossos modelos, tá? E os investimentos, de novo, americanos, investimentos de infra também, algo nunca antes visto, acho só no pós-guerra mesmo, então, a magnitude, então que nos faz ficar bastante construtivos aqui para o cenário macro daqui para frente, tá? Então, que acabando um pouquinho minha parte, na página 10, só falando um pouco de novo da performance do fundo. Então, um fundo que, considerando os rendimentos, tem conseguido estar acima ali, tem um prêmio em relação ao IFIX. O resultado que a gente distribuiu ao longo dos últimos 12 meses, de novo, embora um portfólio de baixo risco de crédito, bastante pós-fixado, né, bastante indexado CDI, mesmo assim conseguiu entregar um resultado bastante satisfatório vis-à-vis ali com o portfólio defensivo, os juros muito baixos, né, que é juros reais negativos. Então a gente conseguiu surfar ali sem maiores problemas, com uma rentabilidade interessante nesses últimos 12 meses, tá? É um fundo que no quadro à esquerda abaixo mostra o aumento muito expressivo da liquidez. Então acho que o Maxi Rendas consolidou ali no top 5 dos mais líquidos da indústria. Então, ele, na média, tem rondado ele por volta de 8 milhões dia, tá, de liquidez. E um pouco relacionado a isso, a direita é a base de cotistas, tá? Acabou o primeiro TRI 356 mil. A gente vai divulgar aqui, né, aqui já em primeira mão, em abril foi aproximadamente 20 mil a mais, tá? Por volta de 376 mil, tá? Então, isso foi um pouquinho que passamos de macro, um pouco que vemos mais à frente. Eu vou passar aqui a palavra para o André, que é o gestor do fundo, vai continuar falando um pouco mais do portfólio. Obrigado a todos e a gente se fala aí no Q&A. Um abraço. Obrigado, Evandro. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, dando continuidade na apresentação aqui no slide 12. Acho que é sempre válido, né, relembrar como é que é a estrutura de estratégias do Maxi Renda, né? Maxi Renda é um fundo aí de gestão extremamente ativa, né, composto por 3 estratégias, sendo a primeira aí o que todo mundo conhece, que é o nosso book de CRIs, né, de CRI, que representa quase 70% do patrimônio líquido, sendo mais preciso aí 68%. Segunda estratégia do fundo aí, nosso book de permutas financeiras, que representa 11% do patrimônio líquido do fundo. Terceira e última estratégia, nosso book de Fund of Funds imobiliário, que representa
aproximadamente 2% do patrimônio líquido do fundo. Nessa foto aí, a gente consegue enxergar, nessa presente data aí do relatório, que a gente tinha 18% em caixa em função aí do exercício de direito de preferência da última emissão de cotas, né, a 7ª emissão de cotas do fundo, né, e basicamente é uma emissão que foi encerrada aí super recente, então a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Os books só para deixar a turma ainda na mesma página aqui em relação às estratégias, né, do Maxi Renda, os books de CRI e de permuta financeira são alocações que a gente chama de estratégicas, né, ou seja, são alocações de maior importância aqui para o fundo, é o que a gente costuma dizer que é o coração do fundo, né, o core do fundo. Já o nosso book de Fund of Funds, ele é meramente tático, né, ou seja, o que significa isso? Basicamente são movimentos, diria que pontuais, né, oportunístico, para gerar basicamente um ganho de capital em um curto espaço de tempo, tá? E como o Evandro já falou no início da apresentação, o nosso target de alocação, né, o nosso objetivo de alocação do Maxi Renda como um todo seria basicamente ter 80% do patrimônio líquido alocado em CRIs aí de bastante qualidade, a gente vai falar bastante sobre esses CRIs, e 20% em permutas financeiras, que são estratégias aí mais high yield, né? São estratégias mais ilíquidas, e a gente também vai explicar um pouquinho mais adiante como é que funcionam essas estruturas. Indo para o slide 13, né, o slide seguinte, sobre o book de FIIs, né, no gráfico superior aí à esquerda, podemos notar que, né, a gente reduziu significativamente, né, bastante a nossa exposição nessa estratégia, e hoje a gente tem uma concentração maior em 2 FIIs, né, que na verdade a gente enxerga com uma ótica mais de CRI do que de FII, como o Evandro bem comentou no início da apresentação, né, principalmente no caso de SPVJ, que são vários sale-leasebacks, né, que são basicamente com o Grupo Açaí, Grupo Pão de Açúcar, e esses são contratos de característica de crédito mesmo, né, pois são contratos de longo prazo, né, com multas rescisórias aí que são equivalentes a todo o saldo contratual, né. Então, basicamente, aqui a gente corre o risco de crédito do locatário, por isso que eu digo que são similares aí aos CRIs. E sobre o segundo ativo aí, que é a HBR, é uma tese de uma certa forma similar, né, mas só que apenas 50% aí seriam contratos atípicos, né, ou seja, os contratos fortes aí, né, muito parecido aí com o sale-leaseback, como eu falei anteriormente no nosso outro, né, no nosso SPVJ. E a outra metade aí são contratos típicos aí dentro de HBR. Então, em linhas gerais, para quem acompanha o fundo há mais tempo, viu que no início da crise, meados de março do ano passado, esse nosso book de Fund of Funds, a gente trabalhou bem ele, né? A gente alocou bastante ele, e agora, basicamente, com os preços voltando aí para um patamar em que a gente acredita que já era suficiente para realizar ganho de capital, assim fizemos. Então, basicamente, esses 2 ativos são ativos que a gente tende a carregar mais, né? Porque ele tem uma ótica, como eu falei, muito mais parecida com o CRI do que, propriamente dito, fundos imobiliários. Sobre o book de CRIs, né, o gráfico superior à direita, temos aí 74 CRIs, sendo basicamente 92% do saldo alocado em high grade e middle risk, né, e 8% em high yield. Aqui vale mencionar que boa parte dos CRIs alocados pelo Maxi Renda são frutos de originações próprias, né, nossas aqui, e com isso a gente consegue encarteirar bons ativos, diria que com prêmios intrínsecos, né, ou seja, tem um prêmio ali adicional àquele determinado risco que seria um ativo trabalhado no mercado. Então, nesses casos, né, como temos aí uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos no mercado secundário, a gente não pensa em carregá-los até o vencimento. A ideia realmente é girar esse portfólio. Então, pelo fato de serem ativos com bons nomes de crédito, isso nos permite a vender com uma certa facilidade, foi um pouco do que o Evandro explicou aí na fala dele, né? São ativos que são mais conhecidos no mercado e, por consequência, ter uma liquidez maior, né? Então, para dar um exemplo aqui, para ficar mais claro para a turma, então, ativos que o mercado tomaria, né, compraria por inflação mais 5,5%, aí por hipótese, a gente conseguiria, a gente consegue, na verdade, originar e estruturar por inflação mais 6%,
né? E vender pelos mesmos inflação mais 5,5% que eu mencionei que o mercado tomaria. Então, assim, é possível arbitrar com uma certa facilidade esses ativos, por conta dessa originação ativa que eu comentei. Por isso que, dentro do primeiro trimestre de 2021, né, conforme o Evandro bem levantou ali naqueles highlights do slide 3, se não me engano, ali a gente menciona que vendemos 233 milhões, né, em CRIs, e esse volume de 233 milhões assim, é maior que muito fundo médio aí do mercado. Então, isso mostra aí o quão ativa a nossa gestão, né? No trimestre, a gente tirou um volume grande aí de CRIs. Então, essa é a cabeça aí, obviamente, do nosso high grade. É importante entender esse conceito aqui de high grade dentro do nosso portfólio do Maxi Renda. Sobre as permutas, né? Sobre o nosso book de permutas financeiras, Evandro comentou aí, né, alocamos aí 3 novos projetos com retornos de aproximadamente inflação mais 12. Nesses projetos, nesses ativos, a gente tem uma performance que é uma espécie de kicker, que a gente consegue um retorno adicional. Então, a gente consegue retornos aí superiores a essa inflação mais 12, tá? Mas como base seria algo nessa linha. Hoje o fundo tem, com essas 3 aquisições, mais de 20 obras, são 21 obras, aí se a gente analisar no detalhe. E aqui acho que vale relembrar também como é que esses investimentos são feitos, né? Basicamente, trata-se de investimentos em desenvolvimento residencial, em parceria com boas incorporadoras, tá? O Maxi tem os principais riscos do setor mitigado, como, por exemplo, custo de obra, reclamações de mutuários, reclamações trabalhistas das construtoras, embargos, atrasos de obra, etc. Então, basicamente, o Maxi tem um percentual da receita do projeto, é como se fosse um imposto sobre as receitas, né, independente do resultado do projeto. É o que a gente costuma mencionar, né, é a linha de cima de uma DRE. Então, o Maxi não corre aqui o risco de lucro do projeto, e sim o risco da receita do projeto. Então, realmente, o risco comercial é um risco que o Maxi está exposto, né? O Maxi Renda, mas não está exposto ao risco do lucro do projeto. Então, obviamente, isso é muito positivo, né, para o fundo, mitiga bastante, né, os principais issues ali do setor. E um pouco do que o Evandro também adiantou, né? São projetos extremamente, bastante bem localizados, então sempre projetos em São Paulo. A turma sempre pergunta para a gente, mas vocês pretendem alocar em regiões fora de São Paulo e tal? A princípio, não, né? Basicamente, é muito mais fácil a gente fazer uma gestão na cidade em que nós estamos sediados. Então, para o nosso time de engenharia pegar o carro e visitar as obras com uma frequência bastante grande é importante. Sem contar que, de uma certa forma, é o mercado mais resiliente do país. Então, quando a gente está numa crise, por exemplo, é a cidade mais fácil, mais rápido de retornar às atividades, e quando qualquer tipo de dificuldade é um pouco menos impactado. Então, de uma certa forma, nosso foco realmente é São Paulo, mas caso surjam oportunidades aí, alguns nichos interessantes, a gente obviamente vai analisar, a gente analisa, mas a gente ainda não viu nada tão interessante para poder sair aí dessa região de São Paulo. Dando um pulo aí no slide 29, rapidamente, se você puder ir lá, Bianca, por favor. Ótimo, obrigado. Dando um pulo nesse slide 29, a gente consegue entender a dinâmica do fluxo de caixa dessas permutas, tá? Que aqui, pessoal, diferente do que algumas casas de research costumam mencionar, eles não são extraordinários, tá? Esses fluxos, eles apenas não são lineares, tá? Como um CRI, tá? Basicamente, deixa eu explicar para vocês como é que funciona a dinâmica aí de um fluxo de caixa de uma permuta. Então, isso aqui é basicamente uma linha do tempo de um projeto residencial, em que a gente tem alguns marcos, né, como lançamento, indo da esquerda para a direita, lançamento, início de obra e habite, e propriamente dito aqui a conclusão do projeto. Então, entre o lançamento e início de obra, a gente tem um prazo médio, num exemplo aqui, tá? De 6 meses. Um período de construção, né, ou seja, início de obra até o habite, de 3 anos. E um repasse, né, que é um período pós-habite, quando realmente o adquirente recebe as chaves, tem o que a gente chama de repasse. Então, do lançamento, que é o primeiro marco ali, até o habite, a gente tem aproximadamente, como dá para ver ali em cima,
um exemplo de 20% do fluxo recebido por parte dos mutuários, dos adquirentes, né? Obviamente das unidades vendidas. E depois do habite, né, num curto espaço de tempo, de um prazo médio de 6 meses, a gente tem, na média, ali um projeto de média renda, 80% do fluxo recebido. Ou seja, basicamente, qual que é a moral da história aqui? A gente tem um curto espaço de tempo de 6 meses, um grande volume de caixa aí que é retornado para o fundo, né, para os cofres aí, para o caixa do fundo. Então, basicamente, obviamente que esse fluxo ele tende a mudar de projeto para projeto, mas a grande maioria ele tem um comportamento muito parecido. Se não é 20%, ele é 30%, mas não vai ser nada muito diferente disso. E lá no final vai ser 70%, 80% ali de repasse. Então, voltando para o slide que a gente estava, basicamente a gente precisa entender aqui que realmente é importante a gente sempre olhar os relatórios mensais, né? Não só os nossos trimestrais, e lá a gente sempre informa todas as datas daquela linha do tempo, né, que eu acabei de mostrar. Então, eu acho que um dos pontos mais importantes é entender o habite, porque, de novo, depois dessa data que boa parte do fluxo de caixa aí é retornada para o caixa do fundo. Então, essa é a dinâmica, a grosso modo, aqui das permutas financeiras. Então, o que eu recomendo é que sempre fiquem atentos, principalmente agora, que a gente vem aumentando bastante os investimentos em permuta, até porque, como eu falei, o Evandro também mencionou, a gente pretende alocar 20% do patrimônio líquido em permuta financeira e hoje a nossa foto aqui mostra 11%. Então, a gente tem um grande avanço aí para fazer. Pulando para o slide 18, bom, aqui a gente fala um pouco sobre o mercado de CRI, tá? Aqui nesse slide, eu basicamente gostaria de destacar que o mercado de CRI continua muito aquecido, né, muito promissor. A gente aqui, pela XP Asset, acredita que os CRIs serão basicamente fontes aí de financiamento cada vez mais relevante, né, substituindo a captação de poupança e FGTS. Né? A gente pode reparar no gráfico que o estoque de CRI do primeiro TRI de 2021 bateu o recorde histórico, atingindo aí quase 82 bilhões de volume de estoque, né? Superando os 79 bilhões de dezembro de 2020, né, que foi o último trimestre, que tinha sido então aí até então o recorde aí de estoque, né? Então o volume emitido estimado seria algo na casa de 4 bi no primeiro trimestre. Esse dado ainda não foi divulgado na B3, até tem uma continha que a gente fez, mas tem um pequeno erro aqui nesse slide, que está 1,82, que foi a emissão, mas a gente estima que a emissão aí do primeiro trimestre tenha sido algo na casa de 4 bi. De novo, isso não foi ainda divulgado pela B3, mas assim que for divulgado, a gente coloca no nosso site ali do Maxi Renda. Então, seguindo aqui para o slide 19, a gente tem um fluxo de caixa do CRIs projetado aí para os próximos 12 meses, né? Nesse fluxo, a gente consegue passar uma visibilidade interessante por rúbrica. Então, basicamente, o azul escuro, a gente consegue ver as amortizações dos papéis, né? Basicamente, quando o dinheiro volta para o caixa do fundo e esse dinheiro é reinvestido, né? E a barra azul clara e cinza são os juros e a correção monetária, respectivamente, né? Que são distribuídas aos investidores do fundo. Claro que essa é só uma foto, né? Como a nossa gestão ela é extremamente ativa, né, na compra e venda de ativos, esse fluxo muda por consequência, né? Como eu falei, ao longo do trimestre, a gente vendeu mais de 230 milhões em papéis e compramos 159, 160 milhões, algo nessa linha. Ou seja, essa dinâmica, esse fluxo muda completamente, né? Conforme a gente vai fazendo essa gestão aí extremamente ativa. Sobre os ativos estressados, né, como a gente consegue ver nesse slide, são apenas 4 ativos, ou seja, são poucos ativos e hoje não representam quase nada do PL do fundo, menos de 0,5% do patrimônio líquido do fundo, e assim, não tivemos grandes atualizações ao longo do trimestre. Mas, em suma, só para deixar todos na mesma página, né, as 4 operações estressadas são Esser, Hart, Urbiplan e Next, né? Então, basicamente, o Urbiplan, estamos prestes aí a vender essa posição, sem geração de prejuízo ao fundo, tá?
Estamos aí em conversas bem avançadas aí e espero que no próximo trimestre a gente traga essa boa notícia aqui para os investidores, mas novamente isso não deve gerar prejuízo e nem ganho para o fundo, tá? É realmente pelo que está marcado ali na carteira do fundo. Sobre essa, a grosso modo, já vendemos 4 de 5 ativos executados que garantiam a operação, né? Restam apenas um ativo que está em negociação. Podemos ter um pequeno resultado a ser distribuído com a venda desse último imóvel, mas a verdade é que esse lucro vai impactar muito pouco na base de distribuição do Maxi Renda para os investidores, né? Principalmente pelo tamanho do fundo hoje. Esse ativo aqui representa, como eu falei, quase nada para os investidores, para o patrimônio líquido do fundo. Sobre Hart, já é um velho conhecido, né, de todos os nossos calls. Aqui foi executado há mais de 5 anos um prédio comercial padrão duplo A e uma localização premium na cidade de Santos. E após aí várias tentativas frustradas aí de venda do prédio vazio, a gente iniciou o trabalho de locação no meio do ano passado, meados de junho, julho, para facilitar aí a venda do imóvel gerador de renda, né? De uma certa forma, é mais fácil gerar um imóvel gerando renda do que um imóvel vago, né? Mesmo que ele seja um imóvel muito bem localizado. Atualmente, a gente tem aí mais de 15% do prédio locado e a gente continua trabalhando na locação do edifício, mas em paralelo, né, no esforço de venda também. Então, em suma aqui, pessoal, a nossa estratégia hoje é locar o prédio, naturalmente, mas essa locação seria mais uma estratégia intermediária, mas com o objetivo final de vendê-lo, né? Essa que é o nosso objetivo de fato. E por fim, temos aí o Cleanex, é um CRI também muito pequeno, em que aí seguimos no processo de execução das garantias. Também não acreditamos em prejuízo quando da solução do problema, né? Então, basicamente, como eu falei, aqui a gente tem mais upside do que downside, né? Ou seja, monetizando essas garantias no processo de execução, isso tende a gerar resultados para o fundo, mas pouco representa aí na base de distribuição para os senhores aí cotistas. Seguindo para o slide 20, o próximo, esse também acho que um slide que está todo mundo bem acostumado, né? A gente tem aqui o Flight to Quality, que a gente sempre fala. Dessa forma, a gente segue aí com um portfólio extremamente seguro, né? A gente acabou de passar por um stress test aí, e a gente conseguiu ver que realmente o fundo está bem à prova de bala, né? Então, basicamente, o portfólio é muito seguro, que nada mais é do que um reflexo desse portfólio extremamente high grade, que nos permite fazer bons ganhos de capital, né? Como fizemos aí recentemente com diversas operações. Vou tentar lembrar algumas aqui de cabeça, mas a gente tem DASA, Prevent Senior, que a gente fez super recente, GPA, BRZ, BR Foods, Magazine Luiza também, enfim, vários, FS Bioenergia. Então, assim, são operações de extrema qualidade creditícia que nos permite gerar um bom ganho de capital, explicando, né, com base naquela dinâmica que eu expliquei, com base numa originação extremamente ativa nossa, né, interna, que nos permite ali a estruturar, botar ativos de pé com um prêmio intrínseco no retorno da operação. Basicamente isso. Não tem muito segredo. Então, hoje a gente está com um spread de crédito de quase 300 bips, né? O que significa isso? 3% aí ao ano acima da remuneração aí dos títulos públicos, né? De prazos médios equivalentes, ou seja, acima do custo de oportunidade, né? Esse é o conceito. Então, ainda nesse slide, escuto muito o mercado falando que o Maxi Renda é um fundo high grade, etc., que por isso não tem expectativa de geração de rendimento interessante, mas eu boto muito nessa tecla, né? E vou repetir mais uma vez aqui o que eu falei no início da minha fala aqui no call. A estratégia do Maxi, no book de CRI, não é carrego, né? Ou seja, não é carregar até o vencimento dos ativos, e sim um ganho de capital, ou seja, operar os juros, né? Você consegue operar juros tendo ativos líquidos, né? Você não consegue operar juros com high yield, porque não tem liquidez. Então, mesmo que tenha ali um movimento de cenário de juros, como a gente está presenciando e tem visto aí recentemente, a gente presenciou aí 4 anos, 5 anos quase de queda de juros e agora começando um ciclo de aumento de juros. Você até consegue fazer compressões com a high yield, mas
não é trivial, né? E com ativos mais líquidos, obviamente, você consegue. Então, diferente de muitos outros fundos de CRI da indústria, em que capta recursos e aloca, nós fazemos o giro da carteira, né? Não foi pontual essa venda que eu falei, já falei algumas vezes aqui, desses 333 milhões em CRIs, né? E compra de 160 milhões. A gente faz isso todo santo mês, né? A gente compra e vende muito ativo, trabalha muito secundário. Por isso que a gente opera o high grade, né? Que são ativos mais líquidos que os high yields, como eu falei. Então, é importante entender, né, que o Maxi Renda não é um fundo de gestão passiva, né? Ele não vive de carrego. Esse é o racional que a turma precisa entender. E o que eu estou falando talvez seja um pouco óbvio quando a gente analisa a carteira de um fundo de crédito privado renda fixa, né? Em que a gestão, o que eu estou explicando aqui para vocês é o básico, né? Ninguém faz gestão de crédito privado renda fixa só carregando, alocando e sentando em cima do ativo. Isso não é gestão. Então, esse ganho de capital que a gente faz nessa recorrência, é isso que é o nosso trabalho, né? Nós aqui, todo o time de gestão do Maxi Renda, nós somos remunerados por fazer esse trabalho árduo aqui de gerar essa carteira. Esse é o recado que eu queria passar aí para a turma. Então, pulando aqui para o slide 22, bom, a gente consegue ver que os CRIs, né, estão meio que meio a meio aí entre inflação e CDI, um pouco mais aí para alocado em CDI. Lembrando que a volta aí de Selic é benéfico aí para essa posição toda a CDI, como o Evandro bem explicou no início aí, né? Com o aumento da Selic, obviamente existe uma forte tendência de controle monetário, né, de controle da inflação, e por consequência o menor repasse, né, da inflação para os títulos que são indexados a IPCA, principalmente. Então, o momento aqui é de muita cautela, né? A gente tem visto aí a indústria toda pisando firme no acelerador aí na aquisição de ativos a IPCA, por um motivo simples que eu discordo um pouco, aliás, discordo bastante, que é comprar ativo a IPCA, porque no curto espaço de tempo isso vai remunerar bastante o investidor. Mas só que quando a gente olha a indústria aqui, principalmente de fundos imobiliários, né, em que a gente não toma resgate, os fundos não sofrem resgate, eles são negociados no secundário, é uma característica ter operações mais longas em fundos imobiliários, né, quando a gente fala aqui do mundo de crédito para fundo imobiliário. Então, poxa, se eu estou falando que em fundos imobiliários você tem operações de 10, 15 anos e você vai levar em consideração apenas o primeiro ano porque a inflação lá vai estar mais forte, você vai desconsiderar os outros 14 anos, me parece uma maluquice. Então, nossa cabeça aqui está muito, de novo, não é que a gente não vai comprar, alocar e originar ativos à inflação, mas a gente tem que fazer isso no preço certo, né? Essa é a nossa cabeça, esse é o cuidado que eu vejo que o mercado aí, principalmente, sobretudo aí de fundo imobiliário, que é um mercado mais varejão, não consegue enxergar muito essa questão. Então, muito cuidado nessa hora, essa é a nossa cabeça. E pulando aqui para o slide 28, aqui a gente fala um pouquinho sobre o mercado residencial, né? Dado que o Maxi Renda aí tem uma exposição aí nas permutas financeiras a esse mercado. Então, aqui, pessoal, a gente consegue ver que na pesquisa do Secov, né, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo, para quem não conhece, a gente consegue ver que o VSO venda sobre ofertas, tá? É um indicador importante para medir a absorção de vendas de unidades residenciais ali numa determinada cidade. Então, o VSO de São Paulo nos últimos 12 meses foi de aproximadamente 57%. Eu diria que esse resultado foi bem acima da média, das médias anuais anteriores. Então, isso mostra que realmente o mercado está muito aquecido. A gente consegue ver aqui no gráfico, né, desse slide, as vendas dos lançamentos continuam em ritmo muito, muito forte, né? E mesmo com a elevação dos juros, né, que foi o que o Evandro comentou também, muito bem colocado no início, a gente acredita que com o Selic terminal projetado aí, focos, etc., e todo o mercado vem projetando, a gente ainda acredita que é um ambiente saudável de juros para trabalhar, para operar esse mercado de incorporação residencial, né? Então, falando de que seja 5,5%, 6%, 6,5%, ainda é muito saudável para essa indústria, tá? Essa que é a verdade. Então, tudo nos leva a crer que, basicamente, faz sentido continuar
alocando uma parte do patrimônio líquido em permutas financeiras, né? Como eu falei, aqueles 20% do patrimônio que é o nosso target de alocação, colocar em permuta financeira, mas as locações têm que ser feitas com muita parcimônia, né? Pois a gente tem observado aí, basicamente, os aumentos elevadíssimos dos insumos. Então, o Evandro também colocou, as commodities ali, o preço de aço está explodindo, está no high histórico, cobre, cimento, enfim, todos os insumos ali que são necessários para a construção de um edifício, de um prédio, subiram bastante. Então, isso, obviamente, a gente continua muito conservador, né? Em todas as nossas viabilidades, então, todas as contas que a gente faz, a gente estressa bastante essa premissa, não considera um stop desse aumento, a gente considera, de fato, um aumento alto, porque é isso que realmente é um ponto mais delicado para esse setor. E a gente também olha, né, custo de terreno, que é uma variável que também tem subido bastante, sobretudo em São Paulo, que é a região que a gente opera, mas a conta cada vez mais fica mais difícil de fechar, mas ainda tem bons projetos e bons terrenos para serem adquiridos para fazer ali o desenvolvimento imobiliário residencial. Então, o que a gente olha no detalhe quando a gente vai fazer uma viabilidade aqui para fazer uma alocação, tomar uma decisão de alocação para esse tipo de ativo? Preço de terreno, que a gente olha bastante, custo de obra e o preço das vendas que são realizadas naquela determinada localização em que a gente está fazendo a viabilidade para alocar no Maxi Renda. Então, não dá para partir da premissa em que, pagando caro no terreno, tendo esses aumentos de insumo, isso tudo vai ser repassado para o consumidor final, para o mutuário. Isso, obviamente, a gente não pode contar com essa premissa. Então, a conta tem que fechar considerando o preço do terreno, o preço daquele insumo e o que está sendo trabalhado hoje naquela região. Então, essas são as premissas básicas que a gente utiliza nas nossas viabilidades. E, obviamente, a conta está muito mais difícil de fechar do que estava há 1 ano, 2 anos atrás, mas ainda tem muita coisa para alocar. Então, eu acho bem realista a gente atingir esses 20% aí do patrimônio líquido do Maxi Renda em permuta financeira, tá? Mas, de novo, a conta cada vez mais fica mais difícil de fechar. Então, pessoal, bom, tanto nessa apresentação quanto nos relatórios gerenciais mensais, temos todo o detalhamento dos ativos, né? São muitos ativos aqui no Maxi Renda, é um fundo grande e complexo, né? Acho que não vale entrarmos aqui como é que eu posso dizer, no linha-linha, né? Nosso tempo aqui é limitado, então a ideia é que realmente no call seria passar os highlights, né, do trimestre e agora abrir um espaço para perguntas e respostas. Obrigada, Mazete. A gente já tem alguns questionamentos no Q&A. Gostaria de reforçar também o pessoal que tiver alguma dúvida e quiser nos enviar, podem ficar à vontade, tá? Bom, de bate-pronto aqui, qual que é o alvo do retorno do book de permuta? Acho que a gente falou aqui algumas vezes, né? Nosso alvo é de inflação mais 12, tá? Sendo que boa parte dos ativos, né, da estrutura da operação, prevê uma performance. Então, isso pode aumentar ali em 1, 2% aí ao ano. Acho que uma pergunta bastante recorrente aqui qual que é o impacto do aumento dos juros, então, no rendimento do fundo, né? A gente não pode prometer nenhuma rentabilidade aqui, promessa rentabilidade, mas fazendo um exercício mesmo simples com os senhores, né? Então, março, a Selic acabou ali em 2,75, né? Fazendo aí a nossa expectativa ali entre 5,5% e 6%, assim, até o final do ano, vou considerar um aumento de 300 bips, né? Como o André bem mencionou, a gente tem por volta metade do portfólio em CDI, como se a gente falasse do aumento da yield recorrente aí do fundo por volta aí de 1,5%, né? Vamos dizer assim, considerando somente tudo mais constante, esse aumento aí de 300 bips aproximadamente que a gente está esperando, tá? Óbvio que pode ter o aumento, assim, o impacto, qual que é o impacto disso na inflação, pode ser que o book ali que tem mais GPM, IPCA recua, enfim, mas considerando somente isso, assim, fazer uma conta bem simples aqui com os senhores por volta de 1,5 ali, tá?
Então, uma pergunta aqui também, se existe uma previsão de uma próxima subscrição. O que acontece? A gente acabou de fazer, né, uma subscrição, a 7ª emissão, não temos nenhuma em vista, nem temos que pensar em falar de subscrição, a gente tem que alocar esse caixa, o que a gente pretende fazer o mais rápido possível, né, o pipeline está bem grande, mas eu acho que talvez tenha ficado bem claro que a gente gira muito, né? Eu acho que eu bati muito nessa tecla, o Evandro também. A gente gira muito o portfólio, recicla muito o portfólio, que é uma forma de operar os juros dentro do fundo, né? Então, o que acontece? Para a gente falar de uma nova emissão, a nossa originação tem que estar 3 vezes maior do que o nosso caixa, porque a gente vende muito ativo, compra muito ativo, gira muito a carteira para gerar esse yield adicional para os senhores. Então, quando a gente fala de emissão, a gente tem que estar com uma sobra de originação gigantesca, o que não tenhamos, mas não tem muito o que falar. Acho que a gente tem que realmente alocar esse caixa todo, né? Que a gente já está alocando, já alocou bastante. A gente, no mesmo movimento, a gente continua vendendo, né? Então, assim, essa dinâmica ela é muito intensa no Maxi Renda, né? A gente circula muito, gira muito o portfólio. Então, depois que estiver totalmente estabilizado, voo de cruzeiro, capacity totalmente batida, aí sim a gente pensa nesse assunto. Mas hoje está fora de questão qualquer tipo de emissão no Maxi Renda. Acho que uma pergunta também, se há algum acumulado de resultado não distribuído, acho que até divulgamos no último relatório mensal de março, a gente acabou com o resultado caixa mesmo, pouco mais de 100 mil, tá? Então, assim, até relativamente irrelevante mesmo para o resultado mensal do fundo, que é da ordem de 15 milhões, tá? Acho só frisar um ponto aqui, depois o André me complementa, assim, no Maxi Renda a gente faz uma distribuição de caixa acordada ali com o nosso administrador, que a gente considera bastante correta e conservadora, no sentido que a gente só distribui mesmo o resultado caixa do fundo. Por exemplo, se a gente tem algum fundo com alguma carência de amortização, ou então, por exemplo, o IPCA do mês foi 2%, mas eu só devolvi caixa mesmo, amortização de 0,5%, então é limitada a distribuição a esse 0,5%. Então, ao contrário de alguns fundos do mercado que têm distribuído, vamos dizer assim, um contábil, a gente tem bastante, vamos dizer assim, resultado de inflação, principalmente acumulado nas cotas, não distribuído, tá? Então, a gente faz uma distribuição bastante conservadora, a despeito da gente, de alguns fundos estarem distribuindo mesmo o resultado contábil. No sentido de, a marcação do papel aumentou, então vou lá distribuir. Não, a gente só o que, vamos dizer assim, pinga mesmo no fundo, que é o que a gente distribui, tá? Tem uma pergunta boa aqui, como é que é feita a marcação das permutas financeiras no valor patrimonial do fundo? Laudo de avaliação? Vamos lá. Basicamente, como é que funciona? A estrutura da permuta financeira dentro do fundo imobiliário, ela se dá por uma estrutura societária, né? Então, o Maxi Renda investe em 21 SPS, cada SP é um projeto independente, isolado. Então, basicamente, a marcação disso, ela se dá por equivalência patrimonial, né? Então, o Maxi Renda reconhece na sua carteira o que está reconhecido no valor patrimonial da SPE. Por sua vez, a SPE ela faz a marcação seguindo a legislação brasileira, né? Basicamente, ela faz por POC, né? O que seria o POC? Basicamente, seria a ponderação de duas variáveis. Uma variável seria evolução de vendas e a outra variável, a segunda, a evolução de obras. Então, você vai reconhecendo o VGV, né, ou seja, o valor geral de vendas, que é a receita do projeto, conforme você vai vendendo, seguindo ponderando essas duas variáveis. Então, você fazendo dessa forma, você reconhece o resultado patrimonial da SPE e você espelha esse resultado patrimonial da SPE no Maxi Renda. São feitos laudos também anuais, tá? Mas o laudo anual ele é basicamente um valuation
e ele não serve ali para marcar fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário você consegue marcar o que é propriedade para investimento, né? Ou seja, é muito comum você ver isso no tijolo, nos fundos de tijolo. Então, quando você vê fundo de galpão logístico, fundo de shopping, etc., de fato faz um laudo de avaliação anual, aí pega esse valor e marca lá contabilmente. Quando faz um laudo de avaliação de uma permuta financeira, vai ser basicamente um fluxo de caixa do risco de exposição do Maxi Renda, que é só na receita, como eu falei. Então, aí desconta uma determinada taxa e chega no valor presente. Só que isso vai dar um valor muito maior do que o próprio POC. Então, por questões de conservadorismo, você marca dos dois ou menor. Então, por isso que a gente acaba marcando pelo patrimonial. Mas, independente disso, essa análise é feita anualmente, essa comparação do contábil com o laudo contratado. Aí, um ponto importante, como é que, só pegando um gancho, não foi perguntado isso, mas acho que é importante deixar claro, como é que isso compõe a base de distribuição de rendimentos, né? Ou seja, toda a SPE que tem dentro do Maxi Renda tem um fluxo recorrente de dinheiro que volta, né? Ou seja, tem sempre um dinheiro que sai da SPE e entra no fundo imobiliário, principalmente quando já começa a receber depois do investimento, depois que é feito o lançamento, começa a vender, o percentual daquela venda vai distribuindo para o Maxi Renda. E como é que distribui isso para o Maxi Renda e como o Maxi Renda distribui isso para os investidores? Basicamente, são eventos societários, então todo o dinheiro que é distribuído para o Maxi Renda tem uma marcação contábil, então sempre que tem lucro contábil com base nesse POC que foi parcialmente reconhecido, até aquele determinado nível de obra, aquilo é carecado, que a gente fala, ou seja, paga todos os dividendos, então faz uma ata de distribuição de dividendos. Aí o que é dividendos é como se fosse um juros e correção monetária de um CRI. Então isso compõe a base de distribuição dos rendimentos para os investidores. Agora, quando a SPE distribui dinheiro pro fundo imobiliário, né, para o Maxi Renda, a título de redução de capital, também é feito um evento societário, ou seja, faz ali uma ata de redução de capital, por questões de lei, tem que publicar isso, inclusive, em jornal, cada distribuição dessa, né, quando é redução de capital, aí esse dinheiro seria o equivalente, fazer uma analogia com o CRI de novo, como se fosse uma amortização, ou seja, devolução de principal. Aí esse dinheiro não é distribuído para o investidor, né, a redução de capital, ela não compõe a base de rendimentos, e sim esse dinheiro é reinvestido. Aí pode ser reinvestido em permuta financeira, pode ser reinvestido em CRI, ou até na nossa estratégia de Fund of Funds mais tático. Então esse é um pouco do racional. Uma pergunta aqui, se o fundo não cogita em ter pelo menos 5% em FIIs, visando ganho de capital e renda, acho que a gente frisou bastante o guidance, né? Mesmo foco seria mesmo 80% CRIs, 20% em permutas. Mas por que tem algum investimento recente, tal? Acho que foi um pouco o André frisou bastante. São FIIs que têm vamos dizer assim, uma roupagem mesmo de CRI, né? Por algum motivo de estruturação, enfim, de estrutura de capital, não foi feito no CRI. Que a gente citou de contratos atípicos longos de risco GPA, num cap interessante, também a gente acha que é uma arbitragem interessante. Teve um FII que a gente investiu em abril, que a gente vai soltar no relatório, que é como se fosse um CRI de estoque, mas de imóveis arrematados em leilão, então ele tem uma TIR bastante interessante, esperada, por volta de inflação mais 30, 40, então uma tese um pouco diferente, e no FII a gente tem um pouco mais de grau de liberdade de ir comprando os imóveis e chamando capital diferente de um CRI, tá? E por último, o que a gente já citou, por exemplo, lá, fundos, por exemplo, DEMAC, enfim, que eram parecidos com CRI de estoque, mas uma pegada também de CRI. Então, nesses casos, a gente investiria mesmo em FIIs, tá? Pessoal, agradecemos a participação de todos. Aqueles questionamentos que não foram respondidos, se vocês puderem enviar para o e-mail ri@xpasset.com.br, a gente vai responder através do e-mail. Reforço que a reunião foi gravada e será publicada no site do fundo nos próximos dias. Uma excelente tarde a todos.